Fala aí, seus carnavalescos! Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? Isso é que é importante, né? Especialmente na segunda-feira de carnaval, onde já aconteceu tanta coisa. Eu lembro que no meu auge carnavalesco, a segunda-feira era um ponto de reflexão. Será que eu tô tomando o caminho certo da minha vida? Será que eu não deveria namorar? Pelo menos 2 vezes no final de semana eu já tinha prometido parar de beber, enfim. Será que eu vou ter estamina para chegar na quarta-feira? Só os fortes sobreviverão. E quarta-feira é dia de Liga dos Campeões da Europa, é dia de Inter de Milão e Futebol Clube do Porto. Então, independentemente do carnaval, e já que eu já estou mais velho também, já não estou podendo curtir, já casei, já está tudo certo, eu vou trazer hoje para vocês um vídeo com um dos principais protagonistas do Futebol Clube do Porto nos últimos anos. O maior treinador em termos de títulos da história dos Dragões, o cara que tem mais vitórias sob o comando do Porto, um homem de muita personalidade, odiado por alguns, mas idolatrado por muitos. Estou falando de Sérgio Conceição, o matador de italianos, e eu vou explicar para vocês neste vídeo. Mas antes de qualquer coisa, preciso pedir para vocês darem aquela moral, né? Deixar aí o like, só clicar no joinha aqui embaixo que já ajuda tanto. Vocês não fazem nem ideia. E também se inscrever aí no canal, o pessoal que caiu de paraquedas, especialmente o público português que vem chegando aqui, né? A gente já falou do Benfica numa outra oportunidade, a gente teve um debate bem legal nos comentários, aliás, deixem também os seus comentários. E como prometi lá no início do canal, a gente vai falar bastante do Tugão, das suas personalidades, dos seus clubes, e hoje é dia de falar do Sérgio Conceição. Mas antes da gente entrar no mérito e nas conquistas e nos números e de quanto o Sérgio Conceição vai ser importantíssimo neste momento para tentar colocar o Porto nas quartas de final da Liga dos Campeões mais uma vez, a gente tem que dar um passo atrás e olhar lá para 2013, olhar para o passado recente do Porto para entender o quão importante o Sérgio está sendo nestes últimos anos, especialmente nos títulos e no resgate do DNA, né? Ou como eles dizem aqui em Portugal, do ADN portista, né? Em 2013 o Porto tinha acabado de ser bicampeão do Campeonato Português com o Vitor Pereira, treinador que é amado indiscutivelmente pela torcida do Corinthians, né? Hoje treinador do Flamengo, e o Vitor Pereira deixa o clube. E depois disso, o Porto não consegue acertar na escolha do seu treinador, né? Diversos treinadores passaram por lá e por diversos motivos diferentes, o Porto não conseguiu, ou por culpa do clube, ou por culpa do próprio treinador, ou por culpa dos dois, não conseguiu emplacar aí resultados de sucesso e títulos novamente. Enquanto o Porto estava batendo cabeça, o Benfica, o principal rival aqui em Portugal, venceu 4 vezes seguidas o campeonato português. E nesse período, o Porto teve diversos treinadores, né? Teve o Paulo Fonseca, teve o próprio Luiz Castro por um tempo como interino, hoje treinador do Botafogo, teve Lopetegui, teve José Peseiro, teve Nuno Espírito Santo, tudo isso antes do Sérgio Conceição ser contratado pelo presidente Pinto da Costa, eu acho que foi em junho, se eu não estou enganado, de 2017, e a partir deste momento o Porto muda de figura. E o Porto tinha uma missão clara, não deixar o Benfica ser pentacampeão nacional, né? Ter 5 títulos consecutivos, algo que só uma vez foi conquistado na história do futebol português, pelo Futebol Clube do Porto na década de 90. E lá em 2007, quando o Sérgio Conceição foi contratado, a grande promessa, a grande expectativa da direção do Porto, dos torcedores e de todo esse universo dos portistas era ter um treinador que tivesse a personalidade do clube, que fosse a personificação deste DNA, né, do jogar a Porto. Para a galera no Brasil entender, o portista ele valoriza muito mais a entrega dentro de campo, o resultado, a batalha, do que jogar bonito. Valoriza muito mais este comprometimento dos seus jogadores com a camisa azul e branca. E o Sérgio Conceição, que já tinha passado pelo Porto e tinha uma história vitoriosa como jogador, foi o escolhido para personificar essa história toda, e ele conseguiu fazer muito, muito bem, né? Nós estamos falando de um treinador que já está há 6 anos, há 6 temporadas no comando do clube, né? Esta temporada é a 6ª. Estamos falando de um treinador que é o treinador mais
titulado, né, mais vitorioso da história dos Dragões. Ele tem 9 títulos com o Futebol Clube do Porto. É o treinador com mais vitórias na história do Porto, ultrapassou aí a marca de outros treinadores lendários, né? O aproveitamento de 72%, né, em termos de vitórias, isso é muito alto, né? Não estou falando em termos de pontos, né? Estou falando em termos de vitória. E aí, títulos importantíssimos, como 3 vezes campeão do Campeonato Português, 2 vezes campeão da Taça de Portugal, especialmente conseguindo com pouco investimento, essa é a verdade, né? Porque o Porto nos últimos anos não tem tido dinheiro para gastar, para esbanjar no mercado de transferências, porque o Porto nos últimos anos não é um clube investidor, né, que contrata jogadores por um valor muito alto, e sim é um clube formador e especialmente que faz bons negócios, né? Contrata por um valor e vende por um valor muito mais alto, ou forma jogadores e vende esses jogadores, coloca multa rescisória lá em cima. E a missão do Sérgio Conceição era se adaptar a essa realidade e fazer com que o Porto fosse competitivo novamente, brigando cabeça a cabeça, e isso ele conseguiu fazer muito bem a nível nacional e a nível internacional, se não em termos de títulos, em termos de competitividade, ele conseguiu resgatar o Porto. E obviamente que o Serjão ganhou o coração, o respeito, a admiração do torcedor portista, do adepto portista nos últimos anos, e também por conta dos títulos. E não só, né? Tanto da direção quanto também dos jogadores fundamentais no plantel, né? A gente ouviu um elogio recentemente do Vitor Bahia, né? Ex-goleiro da seleção portuguesa, do Futebol Clube do Porto, campeão da Liga dos Campeões de 2004, que disse que hoje o Sérgio Conceição, para ele, está entre os 3 melhores treinadores do mundo. Eu deixo aí para o debate, eu não vou entrar nessa seara, até porque é confete demais. E o Pepe, né, zagueirão, hoje homem de confiança, capitão do Futebol Clube do Porto, disse também que o Sérgio Conceição é o melhor treinador português da atualidade. Também não entro nesse mérito e deixo para vocês debaterem, mas a grande verdade é que ele é um dos principais treinadores portugueses no cenário internacional, e me espanta, me admira que ele ainda esteja trabalhando em Portugal. Enquanto a sede dos grandes clubes europeus há treinadores portugueses, né? O Sérgio Conceição ainda está em Portugal, é uma mais-valia para o futebol português, especialmente para o torcedor do Porto. Mas o que torna o Sérgio Conceição tão especial assim? A gente conversa muito nos bastidores, com o pessoal que trabalha com ele no dia a dia, até com jogadores mesmo, e dá para dizer que o Sérgio Conceição é um cara extremamente exigente, extremamente, inclusive, chato do ponto de vista positivo com os seus jogadores, né? São treinos intensos, muitas vezes mais intensos do que os próprios jogos, uma cartilha pesada para os seus jogadores de comportamento fora de campo, e especialmente também nos treinamentos. Ele cobra também um comprometimento muito alto dos seus atletas, e na parte tática ele é um verdadeiro professor. Ele ensina muito os seus atletas como ele acha que o time deve se comportar, como ele acha que o jogador individualmente deve se comportar, especialmente em determinadas situações, mas ele também cobra que o atleta aprenda isso da forma mais objetiva, mais eficiente possível, para que também ele consiga render um bom futebol dentro de campo. E nos treinamentos a gente vê isso, né? O Sérgio Conceição é um cara muito exigente. Até por isso, muitos jogadores ao longo desta trajetória, né, destes 6 anos do Sérgio no Porto, passaram e não ficaram, ou não se deram bem, e jogadores com qualidade, né? Estamos falando, por exemplo, do Felipe Anderson, que hoje completou 80 jogos consecutivos com a Lazio, né? Era um jogador que chegou a pedido do Sérgio Conceição, mas por algum motivo, ou o Santo não bateu, ou talvez o nível de comprometimento exigido pelo treinador, e não estou falando de comprometimento fora de campo, estou falando de comprometimento tático, né? Alguma coisa ali não funcionou, e não é todo jogador que funciona com o Sérgio Conceição. O cara precisa entender como é a personalidade dele como treinador, e especialmente esse nível de exigência que eu falei. Claro que os exemplos positivos também são muitos, né? Eu vou citar 2 brasileiros, já que a gente está falando para o público brasileiro, que nas mãos do Sérgio Conceição se transformaram e que hoje são jogadores muito melhores do que quando iniciaram a sua trajetória no Porto. Por exemplo,
o Otávio, né, jogador que foi revelado aí pelo Internacional de Porto Alegre, que no início da carreira era muito mais um ponta, um cara de 1 contra 1, de velocidade, e que se transformou no dono do meio-campo portista, num dos melhores jogadores do Porto, inclusive como número 8 ali, né, podendo fazer obra a ponta, ou como eles dizem aqui, a extremidade do campo, né, ser um extremo, mas muito mais como um motor no meio-campo, um ladrão de bolas, à la Porto, o homem de confiança do Porto nesse setor de meio campo. E outro cara que eu queria trazer aqui era o PP, né? O jogador que veio do Grêmio como uma promessa, também com características diferentes, mas aos poucos foi se adaptando ao jeito do Sérgio Conceição. Isso também demanda um tempo. Normalmente o jogador que chega aqui não joga direto, mesmo que seja um grande talento, precisa se adaptar às dinâmicas da equipe, precisa também se adaptar a essa cartilha toda que eu mencionei antes, né? Inclusive alguns até vão para o Porto B antes de retornar para o Porto, ou são emprestados para outro clube, mas o PP é outro grande exemplo, né? Um cara que virou polivalente, ele joga tanto de lateral direito, quanto de meio campo, quanto de extremo, né? O ponta direita, e ele faz todas essas funções muito bem, né? E hoje é um dos queridinhos do Sérgio Conceição neste plantel. Outro também é o Evanilson, né? Que chegou aí para o Porto B, né? Para depois se tornar titular ao lado do Taremi aí desse ataque do Futebol Clube do Porto. Ou seja, não é chegar e jogar, precisa se adaptar e entender. Com o Sérgio Conceição é assim. E por um outro lado, é importante a gente deixar claro que essa personalidade forte do Sérgio também é motivo de críticas. E muitas vezes ele assume que está errado, né? Eu já vi o Sérgio Conceição pedir desculpas públicas para o Carvalhal, por exemplo, pelo comportamento na beira do campo, né, por ter se cedido, também para o Rui Vitória, na época que o Rui era treinador do Benfica, e essa personalidade também já fez com que ele fosse expulso 22 vezes na carreira. Eu não vou entrar aqui no jogo e no mérito, essa expulsão foi indevida, aquela não foi, foi injusto ou foi justo. Isso, óbvio, eu teria que analisar as 22 expulsões, mas mesmo assim não deixa de ser um número considerável. Eu acho que esse ponto ele precisa ainda melhorar. É só um nível de comparação, uma comparação tosca, mas para o Brasil, né, ele lembra um pouco, em termos de personalidade, o Abel Ferreira, né? Essa vontade de ganhar, às vezes extrapola um pouco, e a personalidade mais carrancuda, assim vamos dizer, externa para tanto a imprensa, quanto dentro de campo para equipes de arbitragem, enfim, o certo ou errado é muito relativo aqui, porque, como eu disse, tem que ir caso a caso, mas a verdade é que é um número de 22 expulsões expressivo. Mas voltando aos elogios, tem uma parada que eu acho especial no Sérgio Conceição, acho que talvez a mais especial, que é como ele consegue conduzir o processo de reconstrução das equipes, né? Tanto titulares quanto o plantel, a cada temporada. E isso, para você fazer, você precisa ter os jogadores na mão e especialmente conhecer muito bem o clube, estar alinhado com a direção, né? Porque se a gente pegar a primeira temporada do Sérgio Conceição, 2017 e 2018, quando ele é campeão português, e comparar agora o plantel do Porto naquela época com esse plantel atual, é totalmente diferente. Aí você vai falar, pô, mas 6 anos, muda muito, né? O time é um time vendedor, tudo bem. Mas se você pegar da temporada passada, time que bateu o campeão da Taça de Portugal e também do Campeonato Português, e comparar com esse de agora, é um time que tem diferenças importantíssimas, né? Especialmente pelo aquilo que a gente sabe, né? O Porto é um clube vendedor e precisou vender nesta última janela de transferências para equilibrar as suas contas, né? E aí vendeu jogadores que foram fundamentais. Fábio Vieira foi para o Arsenal, o Vitinha, né? O PSG pagou a multa rescisória e foi para Paris. Então o Sérgio ele tem que a cada ano se superar nesse processo de reconstrução, e ele vem fazendo isso muito bem, o que para mim mostra que o Sérgio Conceição é a cara do Porto. E a gente sabe aqui da tradição, da camisa pesada que tem o Porto na Liga dos Campeões e nas competições europeias, né? O Porto é bicampeão da Liga dos Campeões, também tem 2 títulos da Liga Europa, da Europa League, chame como quiser. Mas a gente sabe que camisa pesada não ganha jogo. Pode fazer diferença se houver um entendimento dos atletas, da comissão técnica, da direção, sobre o que significa essa camisa e como tem que aplicar dentro de campo. E é isso que acontece com o Sérgio Conceição, né? Ele consegue fazer do Porto uma equipe extremamente cascuda nas competições internacionais. O Porto não entra como favorito para ganhar nem a Europa League
e muito menos a Liga dos Campeões. Mas como é chato jogar com o Futebol Clube do Porto nessas competições, né? E aí quem sofre mais com isso, no retrospecto recente, são os italianos. As equipes italianas sofrem com o Porto em termos de resultados desde que Sérgio Conceição está no comando. Talvez porque o Sérgio Conceição tem um profundo conhecimento do futebol italiano, jogou lá na Inter de Milão, jogou na Lazio, por muitos anos passou por aquele universo e isso ele consegue talvez aplicar como um antídoto. Independentemente do que seja, a verdade é que em 2019 o Porto eliminou a Roma nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Em 2021 o Porto conseguiu eliminar a Juventus de Cristiano Ronaldo, num jogo épico também nas oitavas de final da Liga dos Campeões, um nó tático na primeira partida do Sérgio Conceição para cima do então treinador da Juventus, o Pirlo. E em 2022 o Porto bateu o Milan na fase de grupos da competição, venceu o jogo no Estádio do Dragão e empatou fora, não conseguiu a classificação para a fase mata-mata da Champions, mas aí foi para a Europa League enfrentar a Lazio e também eliminou a Lazio. Só que agora a parada vai ser contra a Internazionale de Milão, que vive um bom momento. E mais do que nunca, o professor Sérgio Conceição vai ter que reinventar esse Porto para tentar vencer. Se a gente olhar os últimos jogos do Porto, o Porto vem numa sequência de 10 vitórias consecutivas e está a caça do Benfica dentro do campeonato português, que para o portista, para a direção, para o Sérgio Conceição e para os jogadores, é o principal campeonato, porque é o campeonato mais acessível, né? A Liga dos Campeões fica num outro patamar, é um sonho. Inclusive o Sérgio Conceição deu uma entrevista para a Magazine da UEFA dizendo que é um sonho conquistar a Liga dos Campeões, mas que é difícil sem o investimento necessário, sem segurar os jogadores por 2, 3 anos, né? Isso é tudo muito complicado para uma equipe portuguesa. Mas mesmo assim, bater a Inter de Milão e chegar às quartas de final já seria um sucesso tremendo para o Porto a nível financeiro, né? Chegar às quartas de final para uma equipe portuguesa é muito importante a nível das contas. E por que eu digo que é um grande desafio? Porque o Porto passa nesse momento por um período muito complicado em termos de jogadores no departamento médico, né? Falando de nomes importantes, né? Otávio, Uribe, Evanilson, Galeno, Wendel, Gabriel Veron e por aí vai. Mais uma vez, o Porto vai precisar se reinventar ao estilo Sérgio Conceição para conseguir bater uma Inter de Milão que também vive uma boa fase. Portanto, é importante dizer no final desse vídeo que a alma do Futebol Clube do Porto está no seu banco de reservas. Sérgio Conceição, o caçador de italianos. Será que ele vai conseguir de novo levar o Porto para as quartas de final? Vocês acompanham com exclusividade no Space e na HBO Max, a galera do Brasil, né? Nessa quarta-feira, a partida de ida, Inter de Milão e Futebol Clube do Porto lá na Itália. Eu me despeço, quarta-feira no pós-jogo, a gente comenta sobre essa partida. Deixem aqui os comentários, porque eu vou tentando responder à medida do possível e é muito importante o seu feedback para o canal. Tchau!